Então, olá, alunos, sejam todos bem-vindos para mais essa aula, né, essa videoaula de Sociologia para o terceiro ano. E hoje a proposta é justamente a seguinte, a gente trabalhar o que vem a ser movimento negro, né? Como o próprio nome já diz, né, é um movimento que busca lutar em prol dos direitos, né, e do tratamento com maior igualdade e justiça em relação ao negro dentro da sociedade, né? Haja vista essa busca política de direitos iguais entre brancos e negros. Então a gente vai ver que por um bom tempo o negro era hostilizado, oprimido e ficava à margem da sociedade, né? Tanto que a gente sabe que historicamente houve um período, né, em que ele passou ali por um bom tempo sobre o jugo da escravidão, onde ele tinha que trabalhar de forma exaustiva, né, apenas pela comida e ainda vivia na senzala, ou seja, tratado de forma desumana e por isso, e de certa forma, gerou-se dentro das próprias sociedade, na sua história, essa desigualdade estrutural e que até hoje respinga, né, na nossa sociedade, no relacionamento entre as pessoas. E aí eu trouxe aqui dois conceitos que é interessante a gente pensar, né? Por que existe até hoje a segregação e a discriminação, né? Se a gente pensar que segregar é justamente separar, apartar, deixar de lado, né, excluir, e discriminar é justamente apontar uma característica de alguém e dizer que ele é inferior por esta característica, isso que a gente entende por discriminação. No caso do negro, apenas pela cor de sua pele, o jeito do seu cabelo, enfim, desmerecê-lo apenas por essas questões aparentes e que de certa forma é um ato de extrema ignorância, né? Então o movimento negro ele vai partir justamente na busca dos direitos iguais, tal qual os brancos já possuem aí desde muito tempo. E aí eu trouxe aqui para a gente refletir um pouco Martin Luther King, né, que nasceu em 15 de janeiro de 1929 em Atlanta, Geórgia, né, nos Estados Unidos. Ele era filho e neto de pastores batistas negros, né, graduou-se em teologia em 1951 e doutorou-se na Universidade de Boston em 1955. Neste período foi influenciado e conquistado pela filosofia da não violência de Gandhi, que também era um líder religioso que lutou muito pela a guerra em prol da paz, ou seja, a guerra sem levantar arma nenhuma, apenas no diálogo e buscando a união, a unificação ali de todos em prol do que? Da paz, da vida pacífica. Martin Luther King, como de certa forma nasceu num berço religioso, mais à frente, na sua vida adulta, se torna também pastor da igreja e de grande influência, né, e expressão, já que ele era aquele que fazia homilias, já tinha o costume de falar em público, né? E ele vai ser uma das grandes lideranças em resistência contra esse período em que havia uma espécie de separação e segregação em relação ao negro e ao branco dentro da sociedade norte-americana, né? A gente sabe que nesse período vivia ali uma certa segregação acirrada, onde tinha-se ruas que era apenas para o branco passar e outras para o negro, determinados ambientes só o branco poderia frequentar e não o negro. A própria questão mesmo do coletivo, dos ônibus, era um só para branco e o outro só para negros, e o que era para negros, se o branco fosse usar, o negro teria de dar lugar para o branco. Era uma questão realmente de hostilidade e discriminação total aí em relação ao negro. Então Martin Luther King vai ser aí esse homem opositor enquanto pensamento e lutas a essa forma cultural de tratar o negro como aquele que não tem direito nenhum, né? E que ele deveria ficar afastado de toda e qualquer iniciativa na sociedade, principalmente política. E aí a gente vai ver que junto a ele vai se somar alguns intelectuais e também mulheres fortes da época, né? Aqui eu ressalto a figura da Rosa Parks, né? Que foi um símbolo, virou um símbolo da resistência negra nos Estados Unidos, nesse mesmo período aí em que está vivendo e discutindo essas questões Martin Luther King. Rosa Parks, ela ficou conhecida porque em meados aí desse período conta-se a história que certa vez ela entrou no ônibus, né, e viu lá o lugar vazio e sentou, né? Ela, mulher negra, né, sentando no ônibus, provavelmente se deslocando para o trabalho, para o seu trabalho,
E aí, nesse meio termo, o ônibus parou e entrou um homem, né, branco, né, um homem branco, e ele, ao subir, constatou que ela estava sentada. Então, perante aquela cultura e aquele comportamento, era para ela, né, levantar e dar lugar a ele. Por quê? Porque ela era negra e ele era branco. Então, tinha-se esse costume: se um branco chega, o negro tinha que dar o assento para o branco, né? Era como se fosse uma espécie de uma lei, de uma ordem e um acordo aí dentro da sociedade. E Rosa Parks, nesse momento, ela deve ter pensado: levanto ou não levanto? E ela preferiu ficar sentada, até porque era um direito dela. Ela chegou primeiro, só que por fazer isso foi tido como uma afronta muito grande dela em relação à norma, né, e à conduta e à cultura daquele período. Só que para o povo negro e o movimento negro, ela virou aí um símbolo da resistência negra. Até porque ela estava apenas exercendo um direito, né, que seria sentar e se deslocar de forma confortável dentro do ônibus até o local de trabalho. Então é interessante perceber que Martin Luther King vai ter com ela, vai conversar e juntos vão mobilizar movimentos contra justamente essa segregação e discriminação em relação ao negro. Então é interessante aí a gente ver que houve, né, uma dura realidade em tempos atrás e que até hoje a gente vê volta e meia noticiários, né, pelos jornais ou mesmo pela TV, de discriminações, de xingamentos, de hostilização em relação à pessoa simplesmente por ela ser negra, ou pior, às vezes até violência física, né, e mortes aí. Então, dentro dessa ideia, a gente percebe que nesse contexto houve uma dura realidade, que se a gente analisar a história, mesmo após a abolição da escravatura, os negros não tinham voz e nem vez na sociedade. A sociedade não permitia a eles lugares de liderança, né? Ou mesmo participação na política, sendo perseguidos e discriminados pela cultura que já havia derrubado a escravidão, né, como estrutura, mas não a mentalidade de que o branco é melhor e o negro deveria ou deve apenas ser subordinado a essa população branca. E aí nos fica o questionamento, né? Qual a razão dessa segregação e discriminação até hoje? Se a gente for ver na história que a abolição da escravatura já aconteceu há muito tempo atrás. Então por que a gente ainda cultiva, né? Algumas pessoas cultivam e nutrem ainda esse sentimento de raiva, de ódio ou mesmo de discriminação para com o negro? Então, dentro dessa questão, alunos, a gente pensar um pouco, né, como que ainda pode existir esse tipo de mentalidade, esse tipo de comportamento, né? E aí a gente vem para as nossas questões e atividades para essa aula de hoje. Primeira questão: o que você entende, aluno, por discriminação e segregação, né? Se ainda faltar um pouco de informação, vocês dão uma pesquisada só para ter condições de responder. Questão 2: existe acaso alguma raça melhor, né, ou pior que a outra, né? Questão 3: como fazer para desconstruir o racismo em sociedade? Penso eu que não é tarefa fácil, mas como fazer isso? Depois, questão 4: em sua opinião, com estas discussões e representatividade na política e no meio social, né, pró-cultura negra, estamos caminhando para superar a discriminação e desigualdade para com o negro? Né? É uma outra pergunta. Última questão, né? O que vocês compreendem, né, que quer dizer esta frase, né, essa citação? É mais difícil dividir um átomo do que acabar com o preconceito de uma nação, né? Então, alunos, estas são as questões dessa semana, a atividade, e a gente está trabalhando então o movimento negro. Desde já agradeço a atenção de vocês, peço que assista esse meu canal, sempre dê like, né? Se inscreva, compartilhe e ajude o professor, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.